A mesa de hoje, dessa noite, é a conferência chamada Anarquismo, Educação e Terrorismo de Estado. Meu nome é Rafael, vou fazer a mediação dessa mesa. Com os convidados aí, Rodrigo Rosa, professor aqui na UFSC, com a fala Anarquismo e Educação contra o Estado, e João Branco, GPEL FEUSP, com a mesa Apoio Mútuo, Aprendizagem Própria e a Violência de Estado em Oaxaca. Então, a gente vai fazer a exposição aí dos convidados em média de 40 minutos para cada um e depois a gente abre os blocos de pergunta e debate. Com a palavra. Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ser breve, utilizar menos tempo, mas não prometo que conseguirei, porque para falar sobre educação e anarquismo tem muitas coisas e é um tema que eu me empolgaria e ficaria 14 horas tratando desse assunto, quase como um discurso do Fidel, assim, por 14 horas, só que mais interessante. Então eu vou tentar ser breve para trazer alguma visão panorâmica sobre a educação libertária, trazer alguns nomes, algumas referências que eu imagino que num evento como esse, onde tem pessoas que têm bastante aproximação e práticas com a educação libertária e outras que não tanto, fazer uma visão, uma perspectiva um pouco mais panorâmica, relacionando com essa perspectiva de criação de uma educação própria, uma educação autônoma, autogerida, né? Como já foi apresentado aqui nas mesas de comunicação, nas sessões de comunicação. E aí eu queria fazer uma fala relativamente breve, porque eu acho que a cereja do bolo vai ficar para o João fazer uma exposição sobre uma questão mais contemporânea, só por isso. Tá bom. Tratando de Oaxaca e uma discussão mais atual. E não sei se a gente vai conseguir aqui construir isso com vocês, fazer essa vinculação entre uma perspectiva clássica, dos anarquistas clássicos, que pensaram educação, que escreveram sobre educação, e das práticas históricas do anarquismo, com experiências contemporâneas, né? Sejam elas atuais no Brasil, a Revolução Curda, os zapatistas, em especial o Oaxaca, nesse caso. Então eu vou tentar fazer quase que, vamos ver se vai funcionar, um pequeno apanhado, e o João trata dessas questões mais atuais, que é o que ele prometeu fazer. Só isso. Combinado, João? Vamos ver, né? Vocês vão dizer. E, na verdade, assim, a ideia é tentar falar uma apresentação mais curta para dialogar, talvez, a partir da demanda de vocês, das perguntas, das inquietações que a nossa fala criar, a gente aprofundar temas, porque é muito aleatório eu poder escolher vários caminhos para tratar, né? Já não funcionou aqui. Bom. O que eu vou falar aqui, na verdade, não é um conhecimento construído individualmente. Como todo conhecimento, né? Como todo conhecimento no mundo, seja ele de caráter libertário ou não, né? É um acúmulo de práticas, experiências, tentativas, experimentos. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é muito mais o acúmulo de uma discussão que eu fiz coletivamente de dois espaços que podem, enfim, eu não estou falando por esses espaços, por esses grupos, estou falando por mim, mas estou dizendo que não é uma reflexão minha, é uma reflexão que eu construí coletivamente. Inclusive o João e outros companheiros que estão aqui participaram dessa discussão, que é justamente grupos de estudo num espaço militante, na Biblioteca Terra Livre, em especial os grupos de estudo sobre educação e anarquismo, geografia e anarquismo, onde a gente aprofundou bastante discussão coletivamente, de forma horizontal, autônoma, numa perspectiva de autoformação mesmo, de autodidatismo, não era nada acadêmico, formação militante. Então ali, na verdade, onde eu entendi o que é educação anarquista, aprendi. E o espaço do nosso, eu vou ver aqui, e o espaço do nosso grupo de pesquisa, o GPEL,
que eu expliquei mais ou menos o que é um grupo de pesquisa que não é só acadêmico, é militante, trabalha ombro a ombro com os movimentos sociais e não tratar sobre os movimentos sociais. Então, vou tentar trazer um pouco das duas experiências, né? Partindo dessa digamos, perspectiva coletiva, né? No GPEL, a gente tem vários autores que a gente trabalha, e um deles que a gente escolheu trabalhar foi justamente o Pierre Clastres, que é um clássico um clássico do pensamento da antropologia e do pensamento político, né? De forma mais ampla. O que o Pierre Clastres faz, né? Ele faz uma etnografia, estudos na antropologia, tentando entender as sociedades, os povos originários, sociedades aqui na América, outras sociedades, né, outras formas de organização, sociedade aqui na América Latina, aqui na América do Sul, especialmente. E ele se vincula muito aos Guarani, especialmente aos Guarani, né? Porque tinha uma perspectiva de que evolucionista da ciência e do conhecimento de que os povos indígenas são atrasados, eles estão numa etapa anterior, são primitivos. E que são sociedades sem economia, né? Eles não têm uma lógica econômica, sociedades sem Estado. E que isso marcaria uma certa deficiência. Ou seja, você classifica o outro pelo que ele não tem, que é o Estado. Como se o Estado fosse, né? E para a sociedade ocidental é o que é. Então o Pierre Clastres foi observar isso e ele chegou nas observações, não vou também entrar muito no detalhamento, depois na conversa outras pessoas conhecem, talvez o João pode ajudar também nessa. Ele encontrou sociedades que não eram sociedades só sem Estado, elas eram sociedades contra o Estado. Contra. Não é que elas não tinham Estado porque elas um dia teriam, ou que elas estavam atrasadas, ou que qualquer coisa assim. Elas sistematicamente e organicamente, na sua organização e na sua forma de relação de poder político, não possibilitava o espaço de surgimento do Estado. Ou de formas próximas ao Estado, formas de opressão ou de uma cadeia de comando direta. Ele analisou a figura do pajé e do cacique, e ele, enfim, tem todo o estudo específico, né, dele sobre isso. E o Pierre Clastres, muito próximo do movimento anarquista francês, né, ele morreu muito jovem, né, infelizmente. Se ele tivesse vivo mais tempo, escreveria coisas fenomenais, assim, eu acho, né. Se seguisse na nossa trincheira, seguiria. Ele morreu. Enfim, então essa ideia de... E por que trazer isso? Porque não existe sociedade sem relações de poder. Então, a questão é como esse poder é organizado e como o poder é exercido. Exercido em cada sociedade. Na nossa sociedade ocidental, na sociedade capitalista, na sociedade estatal, a gente sabe, relação hierárquica, com uma classe expropriando o poder da mão dos demais para manter justamente relações de desigualdade não só políticas, mas que também se refletem na desigualdade econômica, enfim. E ele observou, e depois outros antropólogos e antropólogas também observaram isso em outras sociedades, e hoje a gente percebe isso, talvez na Revolução Curda, enfim, em outros lugares, na Revolução Espanhola, enfim, dá para fazer paralelos com formas de auto-instituição do poder político, da própria organização social, onde se evite o surgimento da autoridade, né, da opressão. Eu vou citar aqui um trecho que não é do Clastres, que é do Ailton Krenak, que é, enfim, um pensador Krenak, da etnia Krenak, onde ele fala sobre o Clastres. Então também um pouco isso, né, para a gente entender o que... Beleza, o Clastres veio da Europa, escreveu, legal, mas o que se fala, né? O Ailton Krenak diz: Pierre Clastres, depois de conviver um pouco com os nossos parentes em Andevá e em Biá, concluiu que somos sociedades que naturalmente nos organizamos de uma maneira contra o Estado. Não tem nenhuma ideologia nisso. Somos contra naturalmente. Assim como a água do rio faz o seu caminho. Nós naturalmente fazemos um caminho que não afirma essas instituições como fundamentais para a nossa saúde, educação e felicidade. Eu trouxe esse ponto específico porque o Clastres em si não fala sobre educação, em que pese que
a sociabilidade, os rituais, tudo, claro, processos educativos dos povos originários. Mas aqui o Ailton Krenak, em especial, ele apontou a educação como um ponto. Então a educação está dentro desse jogo de poder e de relações de instituição ou não, de uma hierarquia, de uma relação vertical, né, de poder, na visão do próprio Ailton Krenak, né? E aí, a partir dessa leitura que a gente fez no grupo, e aí o meu tema de interesse era a educação anarquista, né, educação libertária, a gente leu outros autores, mas esse em especial me chamou a atenção, especialmente para essa discussão que a gente fazia aqui, no momento que a gente vive, tentar relacionar esse pensamento com, ou reflexão, ou forma de organização social com o anarquismo, com as formas propostas pelos anarquistas em diferentes locais, em diferentes momentos históricos, né? Então também não vou me fiar tanto aqui numa linha histórica, né? E aí, tentando trazer também uma referência teórica do campo do anarquismo, né? Tem várias, a gente poderia ir especificamente para os clássicos, e é claro, Bakunin é central nisso, mesmo Kropotkin, Elisée Reclus, como já foi citado aqui em outras mesas, mas a gente buscou no grupo, e eu também particularmente, num anarquista argentino, que foi viveu, né, muitos anos na França, que é o Eduardo Colombo, que faz uma discussão no campo da ciência política. Ele não é mas uma perspectiva muito claramente anarquista e de prática, né, de ter participado do sindicalismo argentino, e participou do sindicalismo francês, publicou várias revistas, era um militante, morreu, infelizmente, muito recentemente, esse ano passado, final do ano passado foi, uma perda, enfim. Ele veio para o Brasil algumas vezes, então a gente teve bastante contato. Por exemplo, num dos textos do Colombo, ele afirma assim, sobre essa questão do poder político, porque é isso, quando a gente estuda a educação, ou mesmo a questão da relação de poder, a gente vai logo para o Estado e para políticas públicas, o papel dos governos, das relações, de como você escolhe os governos e tal. E a gente está pensando em uma outra forma de organização social. O Colombo fala, o poder político transmutado em princípio do Estado é o mesmo, quer se trate de uma democracia ou de uma monarquia de direito divino. Em uma democracia representativa, a soberania teórica pertence ao povo, mas este tem de delegá-la ao Estado. O poder político real é a elite da classe dominante que o detém. Então, ele faz uma análise ao mesmo tempo política, mas também vinculada aos aspectos econômicos, tal. Enfim, claro. Então, o que eu quero dizer apontar com o Colombo e outros autores que a gente pode depois debater, mas o Bakunin fortemente, é a denúncia dessa estrutura estatal como forma de organização política, de que ela é uma aberração, na verdade, e que ela é artificial também. O próprio Colombo diz assim, da mesma forma que a gente criou o Estado, se a gente criou, a gente pode destruir. E aí a questão é, como destruir? Então, não está em dúvida se a gente pode destruir o Estado, porque há inúmeras experiências históricas humanas de sociedades, não diria anarquistas, por um lado, mas também onde não há essa relação de poder, onde há uma forma outra de distribuição e exercício do poder entre os participantes dessa comunidade. Então, se há historicamente, haverá também, então, ter uma certa fagulha de esperança em que pese a imagem catastrófica, monstruosa, apocalíptica que a gente vê no futuro. Mas que essa imagem catastrófica que causa medo e ódio tem que nos mover num sentido positivo. De transformação, né, de radicalidade também e de recusa dessa estrutura hierárquica que também é reproduzida no dia a dia. E é só você olhar na própria experiência dos Guarani como que a recusa ao Estado também ela é em coisas muito simples, assim, muito objetivas do cotidiano, né? De que o que o cacique fala não vale nada, ou que o cacique fala uma besteira, as pessoas vão cobrar de fato ele vai ter que falar.
Quer dizer, na verdade o cacique não tem voz de comando, como na nossa... entre os Guarani, não é entre todas as sociedades. Cada etnia tem uma característica específica, né? A gente fala dos Incas, dos Maias, a gente está falando de outra... Aí sim uma sociedade que tem uma estrutura mais próxima do que seria um Estado, um império, que tem o desejo de dominar o outro, né? Mas também o que eu quero deixar claro é que eu não quero... Eu vou passar logo para a educação também em relação a isso, mas eu não quero dizer que a gente tem que se organizar igual os Guarani, não é uma coisa meio voltar pro primitivo, sei lá, ver na caverna, ou sei lá, qualquer coisa assim, não. Dentro da sociedade contemporânea, e aí o Recli, o Kropotkin e o Bakunin dão algumas dicas para isso, né? E como entra a educação aí? Se a educação né? Eu acho. O processo de socialização das novas gerações, ou seja, se nascem novas gerações e ela tem que ser socializada nesse ambiente. Ela é em si um espaço de disputa. Nunca existiu, nunca existirá neutralidade no processo educativo, formativo de socialização das novas gerações. Não há. Os anarquistas apontaram isso desde sempre. Desde a AIT, das primeiras discussões sobre a educação na Associação Internacional dos Trabalhadores, isso está colocado. A parcialidade e a intencionalidade que tem qualquer ator social em definir uma educação. O que a gente está falando é que a partir da AIT a gente pode dizer que a classe trabalhadora passou a se reconhecer e entender que ela deve ela mesma fazer a sua educação, no sentido de uma educação própria. E aí podemos fazer um paralelo com essas sociedades estudadas pelo Cluster, ou outras etnias, estudadas pelo David Graeber, pelo James Scott, que são alguns antropólogos anarquistas, que buscam olhar essas outras formas de organização não estatais, anti-estatais, contra-estatais, de ódio ao Estado. Se a educação é essa ferramenta potente de socialização e de conformação das novas gerações, não vou usar a palavra doutrinação, porque... de inculcação, de o que é que seja, de valores, de modos, de cultura, de tudo isso, né? Porque não é só a relação de ensino, não estamos falando de ensino, escolarização, educação no sentido amplo, né? Formação das novas gerações. Ela vai ser, da mesma forma, numa sociedade não desigual, uma sociedade mais horizontal, ou uma experiência mais horizontal, ela vai ser compartilhada. Numa sociedade hierarquizada, ela vai ser sequestrada pelo órgão central, pelo poder. Por quem usurpou o poder político vai usurpar a ferramenta de educação como forma de dominação. Então, foi a partir desse reconhecimento e vinculado ao surgimento e estruturação do sistema capitalista que o Estado e a elite percebeu que ela deveria formar os trabalhadores, fazer a formação dos trabalhadores, porque até então era simplesmente negar qualquer tipo de formação, de educação, de escolarização para os trabalhadores. E a partir da organização da própria classe trabalhadora em reivindicar e iniciar suas próprias escolas, suas próprias experiências, a partir das suas necessidades concretas, autônomas e independentes do capital e do Estado, foi que houve por um lado também, contemporaneamente, né, no século XIX, século XX, uma reação do Estado de tomar isso como função de Estado, educação como função de Estado. Então, quando a gente fala, aquele lema maravilhoso, né, que a gente tem, para educação pública, gratuita e de qualidade. A pergunta é pública estatal, né? Se é isso, o lema está errado. Claro, a gente não pode não querendo perder direitos, óbvio, pública, mas com perspectiva a longo prazo, né? E aí na educação pública estatal não faremos educação libertária. Por quê? Porque se você for pensar em termos do que pode ser uma educação libertária, educação anarquista, eu não vou dizer que estamos usando um anarcômetro para medir quem é mais anarquista ou menos e tal. Mas assim, em termos de quase... em termos didáticos, para a gente
dividir, né, o que a gente busca numa experiência de fato que a gente pode considerar anarquista, libertário. 3 dimensões específicas de autogestão, ou de autonomia, ou de exercer, de fato, a liberdade, né, de construir um processo educativo. Tem a dimensão pedagógica, ou seja, autogestão pedagógica, e essa é a mais fácil, né? Até a Luana, né, na apresentação fala. Mais fácil, você faz autogestão pedagógica, as crianças decidem o que quer, ou fecha as crianças numa sala e deixa elas se matarem e tal. Autogestão pedagógica. Essa é o mais, talvez mais simples. E inclusive muitas escolas burguesas, escolas voltadas para o capital, para os grandes capitalistas, escolas que cobram fortunas na sua mensalidade, fazem autogestão pedagógica. Agora, mas autogestão também tem outros níveis. Autogestão política, vai perguntar, bom, as crianças, os trabalhadores daquela comunidade escolar decidem alguma coisa? Não. Então, opa. E a autogestão econômica. Essa escola, essa experiência, esse sindicato, esse centro de cultura social, essa biblioteca, tem autonomia financeira, autonomia econômica perante o capital do Estado? Não. É o caso da educação pública. Não temos, podemos fazer o que quiser. Mas, em última instância, alguém mete a caneta e demite você. Sim, então, não temos autonomia nesse sentido. Sem medir a questão de anarcômetros, há experiências, mais ou menos, em que essas perspectivas de autogestão foram exercidas. E aí depois eu vou colocar aqui alguns nomes, alguns vocês conhecem, outros são menos conhecidos. A hora que eu tentar recuperar aqui o PowerPoint, enquanto eu vou falando aqui. Não, eu tenho que achar aqui. Deixa eu só concluir um assunto aqui. Eu vou citar 2 frases, 2 trechos de dois anarquistas, né, que são muito envolvidos com educação, para a gente ter uma perspectiva do que eu quero dizer uma educação contra o Estado. Porque qual que é a relação que eu estou tentando fazer? Se há uma sociedade contra o Estado, ao mesmo tempo, se nós, como anarquistas, temos que fazer uma educação não por fora do Estado, nas brechas, nas lacunas, nas fissuras. Isso a gente tem que atuar, claro, senão a gente não sobrevive, a gente morreria, a gente estaria trabalhando, dando aula ou fazendo qualquer experiência, mas morto por dentro. A gente tem que fazer isso. Mas, tendo consciência desses limites. O José Oiticica, anarquista brasileiro aqui, né, atuante no Rio de Janeiro, dizia assim, em relação ao Estado, né, a relação da educação com o Estado. Compreende-se que, para os possuidores, é de toda importância manter cidadãos, mormente os trabalhadores proletários, com tal mentalidade, que aceitem, sem revolta, e defendam, convencidos, o regime social vigente. Por isso, o Estado assume as funções de pedagogo, sobretudo das classes primárias e do povo. Então, assim, a identidade... Então, mostrar que os anarquistas identificaram, de fato, o Estado como inimigo, como tutor da educação. É estranho falar isso aqui dentro dessa sala da U. Meio estranho. Mais um. Bom. E o Fernand Pelloutier, sindicalista, né, revolucionário da CGT, um dos que estão à frente aí das bolsas de trabalho, uma experiência importantíssima também de educação de jovens e adultos, trabalhadores, na França. Ele diz, a mão do Estado sobre o ensino é apenas um meio de coação, subjugação, uma garantia de segurança, que a centralização favorece, adestrando o pessoal administrativo para receber as ordens e propagar as doutrinas de todo o partido político triunfante. E oferece as distrações das dificuldades econômicas, com o perigo materialista ou como o perigo materialista e o perigo clerical, servindo, segundo o caso, para desviar o descontentamento público. Então, como é? Ou seja, o trabalhador, nós trabalhadores, também temos essa função de, por mais que a gente atue de uma perspectiva radical, a gente tem a função, mesmo que inconsciente e involuntária, de reprodução dessa lógica, dessa educação feita, pensada não por mim, nem por você, nem pelos trabalhadores, nem pelos anarquistas, nem pelos oprimidos, mas pelos opressores.
Não vou achar. Acho melhor eu não usar isso e depois, se tiver pergunta, eu uso. Porque o que eu queria mostrar? Nomes e pessoas, assim. E melhor do que falar era mostrar escrito, a foto das pessoas. Mas eu quero só trazer alguns pontos, algumas experiências, né? E aí, nesse sentido em que a classe trabalhadora vai desenvolver uma educação própria a partir dos congressos da IT, tem algumas figuras que aparecem importantes aí. Eu vou passar do nível panorâmico, depois qualquer coisa a gente aprofunda, mesmo fica a convite vocês aprofundarem nisso, porque não dá para contar tudo. O Paul Robin, que era um anarquista francês que participou ativamente, foi um dos que participou na construção também da ideia de educação integral, dessa discussão sobre educação na IT, é uma grande referência. Ele foi diretor de um orfanato na França durante 14 anos, onde ele implementou aspectos pedagógicos, da autogestão pedagógica, porque ele não tinha autonomia econômica e nem política relativa ele tinha, mas não econômica, porque era um orfanato público do governo francês, do Estado francês. Então, tanto que quando ele começou a encher o saco, os papa-hóstias da cidade conseguiram expulsar ele foi demitido. Então, também a gente tem que pensar na perspectiva de continuidade, perenidade das propostas e experiências anarquistas, quando vinculadas a agentes não libertários ou a perspectivas não autônomas, ou seja, o Estado, ela está fadada à morte. Por mais que dure 10, 15, 20 anos, não temos garantias, né? É diferente, enfim, de você criar mecanismos autônomos e autogeridos de sobrevivência e de decisões políticas. Então, o Paul Robin é importante no orfanato de Saint-Puy. A escola moderna do Ferrer, também, que também não tinha autonomia, tinha autonomia econômica, porque ele recebeu uma herança, uma doação de uma herança, mas é uma coisa estranha, né? Quem vai receber? Bom, se alguém tiver uma herança aí para te montar uma escola, eu convido a falar comigo, e beleza, vamos aí. Mas foi um caso. Então ele tinha essa questão específica, né? E também o caráter de autogestão pedagógica, é uma crítica que se faz ao Ferrer, também não tinha muita, porque os alunos não tomavam decisões coletivas junto com os professores. Era bem, digamos, o que chamaria hoje uma educação diretiva, bastante diretiva, anarquista, de formação da nova humanidade anarquista. Tal. E tem o exemplo da Colmeia, que na verdade nem era uma escola, a Colmeia Larouche, que era a diretora do Sebastião Faure, que era uma comuna anarquista, que colocava em prática, por exemplo, os preceitos. Aí a Kate descobriu que são bíblicos, marxistas, kropotkianianos, do comunismo, do que virou o anarcocomunismo. De cada um conforme suas possibilidades, a cada um conforme suas necessidades. Eles colocavam em prática isso. Professores, estudantes, todo mundo morava junto. E todo o dinheiro que era arrecadado lá, inclusive era feito lá, porque eles tinham uma gráfica, tinham uma marcenaria, então eles faziam educação integral, construíam um banco, e vendiam o banco e o dinheiro ia para um caixa comum que era utilizado coletivamente. Então, não colocando no anarcômetro, mas já colocando, a Colmeia talvez seja um dos maiores exemplos de educação libertária, onde essas três dimensões, podemos dizer, da autogestão possível numa relação educativa, socialização, está colocada, econômica, política e pedagógica, claro. E aí, claro, dentro desse escopo, dessas três grandes experiências, tem várias outras, que têm características específicas. A Madeleine Vernet, que era uma anarquista francesa também, que também era diretora de um orfanato, ela tinha uma outra perspectiva, a ideia da mãe educadora, de que tinha que ter uma perspectiva maternal mesmo. E ela não era mãe das crianças, ela era diretora do orfanato, mas ela tinha essa perspectiva. Também teve a experiência muito potente, talvez uma das mais interessantes, concorrendo assim com a Revolução Espanhola, foi a Comuna de Paris, onde também a Louise Michel, que foi quem não conhece tem que conhecer, a Louise Michel é uma anarquista maravilhosa, mas que ela é professora da escola pública. Só que quando teve a comuna, ela não foi lidar com a educação, ela botou uma farda e foi pro front. Então ela não teve atuação muito forte na educação. Mas teve um comitê de
de educação da Comuna de Paris que deu muita autonomia aos bairros. Então, o que a gente chamaria, o que hoje é a experiência, por exemplo, dos zapatistas, ou experiência em que necessidades específicas de bairros, ou de comunidades, ou de grupos, atores sociais, eram atendidos de acordo com as suas necessidades. E isso foi possível realizar na Comuna de Paris, através da descentralização dos bairros, né? Então, cada bairro tinha o seu comitê e tomava decisão. Se um bairro tinha necessidade de refeitório para crianças, construía um refeitório. Se um tinha mais necessidade de formação profissional, porque tinha muitos jovens, fazia formação profissional. Não tinha uma política única e igual, supostamente igual e uniforme, na verdade, para todo mundo. Então, de certa maneira, tem vários tipos de experiências que resgatam essa perspectiva, sempre numa lógica de contra o surgimento, a constituição de relações hierárquicas e verticais de poder. Claro, a gente pode trazer aqui para o Brasil, aí tem vários exemplos, escola moderna aqui, escola moderna em Porto Alegre, enfim, várias experiências que depois a gente teria que ter umas 14 horas para cada experiência a gente debater cada uma delas. Mas concluindo mesmo, para dar mais tempo de conversar, o que essas experiências anarquistas trazem para a gente hoje? O pensamento anarquista em educação é muito atual e ele é muito necessário cada vez mais. Vide escola sem partido, por exemplo. Então, assim, a constatação de 100 anos atrás de que a educação não é neutra, o Ferrer já dizia isso, a gente tem que formar, a gente tem que disputar mesmo, está dado. As questões, por exemplo, de emancipação da mulher, a coeducação de sexos, que hoje pode parecer uma coisa natural, mas mais ou menos natural. Porque o currículo que impera e as mulheres frequentam é o currículo masculino. Quando a educação era separada, né, 2 currículos de mulheres e meninos e meninas, as mulheres estudavam, faziam costura, prendas domésticas, literatura amena. E os homens estudavam literatura, filosofia, matemática e tal. Para o espaço público e para o espaço privado, obviamente. Só que quando há a junção dos meninos e meninas na mesma sala de aula, não junta os currículos. Prevalece o currículo masculino. Então, o papel ainda... Então, a coeducação de sexos ainda... Todo mundo fala, tá dado, conquistamos. Espera aí, não. Porque ainda as questões domésticas ainda continuam relegadas, só que no âmbito privado, agora não na escola. Enfim, a divisão sexual, né, do trabalho tá dada. Então, ainda os anarquistas têm muito a falar sobre isso. O que é educação de sexo na perspectiva do Ferrer, por exemplo. Era isso, era que as meninas iam fazer do Paul Robin, do LaRouche, do Sebastião Faure. As meninas vão construir um banco, vão fazer aula de marcenaria e os meninos vão passar roupa. Todo mundo junto. Compartilhando todos os ambientes e todos os espaços possíveis de educação. Não é isso que acontece hoje na escolaridade. Então, falar, com a educação de sexo está resolvida, não. Então, o pensamento anarquista é muito poderoso. E, bom, a gente sabe que o machismo, né, é também sustentado pela uma estrutura de autoridade hierárquica sustentada pelo Estado, a gente tem muito a falar sobre isso ainda. A questão do racismo estrutural, desigualdade étnica, xenofobia, isso tudo também os anarquistas têm muito a falar. O Kropotkin dizia assim, a gente tem que estudar geografia, estudando a geografia, entendendo que o mundo e que a humanidade é uma só, que não existe raça, que é uma espécie, somos uma espécie, a gente pressupõe a igualdade de todos. Não há graus evolutivos diferentes na humanidade. Cada povo é um povo, isso já está dito pelo Kropotkin, pelo Reclus. E que outros anarquistas contemporâneos resgatam. E eu acho que o pouco que o João vai trazer tem bastante a ver com isso. Essa modinha também da educação democrática, tal, pessoal, isso aí já é velho. Tá, nem preciso falar, né? Que o que está na moda hoje, para os anarquistas, já é um cânone. Há 100 anos. Então, assim, o meu convite é a educação. Se somos contra o Estado, temos que construir uma educação contra o Estado. Como fazer isso? Não sei. Tem gente que já fez? Tem. É essa galera. E é a eles que a gente tem que buscar. Não para reproduzir, não para
né, que coloca num pedestal. Agora nem sei se vai ser mais, né, o patrono da educação no Brasil, o Paulo Freire. Não é colocar assim o Ferrer, não é substituir os ídolos. Mas pelo contrário, né? Mas é olhar essas experiências e ver em que medida elas podem ajudar a gente no cotidiano. Claro, sem jogar a criança com a água do banho, né? Então não vamos fazer mais nada, na escola pública não tem como fazer. Aqui na universidade, acabou. Virar unilista. Não. Sei lá, misantropo, não sei o que é, mas largar tudo, né? E pescar no meio do mato. Não, isso não pode. Não vamos fazer isso. Mas é ter clareza dos limites com perspectiva de médio e longo prazo. Não olhar só a hoje. Não olhar só para hoje. Olhar que o que a gente faz hoje. E aí tem um exemplo muito legal do Ferrer, né? E para concluir mesmo. E como é importante essa atuação, mesmo em momentos duros, crudos, cruéis, que a gente vive, a atuação libertária, mesmo que pontual. A escola moderna do Ferrer era uma escola, tinha 50, quando muito 200 alunos. Ela foi de tal maneira influente que chegou a ter 200, 300 escolas na Catalunha, escola no mundo inteiro. Estados Unidos, Japão, Itália, Brasil, Uruguai, Argentina, modelo, entre aspas, Ferrer. É claro, vejam bem, eu vou fazer uma forçação de barra, depois no debate vocês me dizem se é muita forçação. Isso é de 1906, 1901 a 1906. A molecadinha lá tinha o quê? 4, 5 anos, 10 anos. Em 1936 aconteceu a Revolução Espanhola. É uma geração. É o tempo de uma geração, 20 anos. Eu estou falando que o estudante que tinha aula com o Ferrer foi o cara que deu o tiro e fez a Revolução Espanhola. Mas estou falando em termos de geração. De anos e anos de atuação anarquista no campo da cultura, no campo do sindicalismo, no campo da educação, construindo uma nova possibilidade de pensamento, de vislumbrar uma nova sociedade que se concretizou, bem ou mal, aí os estudiosos da Revolução Espanhola vão falar, mas se concretizou, de certa maneira, em 1936. Então, de novo, não estou falando que foi o aluno do Ferrer que fez a Revolução, mas vocês entendem? Essa geração que a gente está vivendo agora, o que a gente faz hoje na educação, a gente não colhe amanhã nem depois. E esqueçam, não vai ser isso. E o que a gente está colhendo hoje, nessa eleição, nesse contexto político, imagina o que foi uma geração atrás. 2 gerações atrás, que é quem está consolidando essa guinada à direita. Então, e o que a gente negligenciou nesse período? Não estou falando que a culpa são deles, né? A culpa é deles, porque a gente esteve sempre na trincheira. Mas qual foi a limitação de atuação nisso? Então, tentar também... E o Recli tem uma perspectiva muito legal. A gente tem que olhar o tempo biológico, o tempo da nossa vida, mas na revolução e na evolução, na anarquia, a gente tem que olhar o tempo geológico, que são os grandes movimentos da natureza. Então, as transformações acontecem não de uma geração para outra só, mas acontecem de... Então, até alguém tinha comentado aqui, né? Não é para hoje, é para daqui 500 anos, né? Foi a Luana falou. Sim, que seja daqui 200 anos, mas não é que a gente vai esperar ver no Fantástico. Então, acho que a educação anarquista ainda tem muito para... Ou seja, o pensamento anarquista em educação tem muito para dizer ainda nos dias de hoje, não só como uma coisa curiosa que aconteceu no passado, que foi lindo, maravilhoso, mas que ela ainda tem... E a gente tem que se ressignificar, sem perder essa perspectiva de construir estruturas, não só na educação, mas estruturas econômicas, políticas, sociais, em todos os âmbitos, não hierárquicas e libertárias. E nisso também a gente tem muito a aprender com os povos originários, não só aqui da América do Sul, mas de outras regiões da África, da Oceania, que tem outras formas de estruturação política que nos dá uma perspectiva aí geológica, né, de tempo, de longa duração, tempo de longa duração, de que é possível sociedades não baseadas na lógica estatal. É isso, obrigado. Esse aqui? Opa, chega aí. Perdeu o João. Já vai abrir assim. Pau! Beleza. Tem que salvar em PPS e abrir assim.
É? Chegar e pode falar. Você quer que eu vou passando? Você passa aqui, faz. Eu vou falando, assim. Vou falar, passa um, tá? Tá, eu piloto pra você? Pode ser. Ou quer trocar? Pode trocar, É? Bom. Boa noite. Boa noite. Muito legal estar aqui em Floripa. E muito legal estar de novo com o Rodrigo, mais uma vez. O que, bom, antes de tudo, fazer um pedido de desculpa, porque ao falar de Oaxaca, né, falar do México, não tem como, sempre vai ter que haver algum tipo de digressão, algum tipo, uma pausa, um parênteses grande até, para narrar um pouco, né, a história. Sem conseguir narrar, fica difícil aprofundar. Então, a fala pode se alongar dentro dos 40 minutos, mas pode se alongar dentro dessa narrativa. E também, dado o momento, dado esse momento, não teve como não revisitar algumas discussões já que o Rodrigo tocou lá em São Paulo e pude participar bastante, né, como companheiro. Não teve como não revisitar algumas passagens, alguns temas. Então vou ter que fazer isso aqui agora um pouquinho, relembrar algumas discussões que a gente vem fazendo desde 2013, 2014, porque, enfim, é do momento. Eu vou ler 2 passagens rápidas, vou tentar ler rapidamente, se eu voltar a achar. Onde está? Está aqui. Primeiro um trecho rápido de um livro de uma escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, né, onde ela escreve, o livro se chama Doer-se, em castelhano fica mais bonito, é Doler-se. Texto desde um país ferido. E ela fala, né? Quando tudo emudece, quando a gravidade dos acontecimentos, dos fatos, ultrapassa com muito o nosso entendimento, inclusive a nossa imaginação, está aí disposto, aberto, ferido, balbuciante, a linguagem da dor. Daí a importância de doer-se, da necessidade política de dizer você me dói e de percorrer a minha história contigo, que é o meu país, desde a perspectiva única, ainda generalizada, dos que nos doemos. Daí a urgência estética de dizer, no mais básico e também no mais desencalhada, mais forte das linguagens, isso me dói. Ela está falando sobre o México, mas, enfim. Aí revisitando também um trechinho de um escritor mexicano, de Oaxaca, Gustavo Esteban, um pensador, um militante, né? Com seus 80 anos já, e ainda muito importante, muito necessário. Eu lembro exatamente o dia que eu trouxe para uma discussão em algum seminário que a gente fez junto, e eu trouxe essas palavras dele. Isso aqui é de 2015. E ele falava, né? O mundo que conhecemos chega a seu fim. Em todas as partes se estão assentando as bases de um regime autoritário sem precedentes, que vai se impor como substituto do atual regime político e econômico, aproveitando o medo, o caos e a incerteza própria da transição a uma nova era. E a gente ficava... Eu trouxe não para falar isso, não como uma previsão apocalíptico-catastrófica, mas como uma discussão que a gente... Isso aqui fica, putz, mas que apocalíptico isso, né? Parece apocalíptico, mas vendo o caminhar da história, não tem como
revisitar e ficar pensando nisso, porque afinal não se trata só de não uma guinada à direita, é uma guinada do capital à extrema direita, e como nós, acho que quase todos aqui, não acreditamos tanto nessas questões de eleições e desse tipo de democracia representativa com delegação de poder, né? Esses processos que visam a legitimar a guinada do capital para o fascismo. Então essas coisas vêm sendo discutidas há um tempo já, o que me fez também revisitar uma apresentação que eu usei em alguns dos nossos trabalhos, também alguns dos nossos encontros. Eu não queria usar, já não uso isso faz tempo, para não ficar sempre batendo na mesma tecla, mas impossível, né? Porque também, de qualquer forma, né, ao falar de Oaxaca, ao falar do México, e ao falar de Brasil, e ao falar de América Latina, e ao falar do nosso... Enfim, falar do planeta, não tem como elencar alguns aspectos que orbitam, são a constelação do sistema capitalista, né? Nos quais eu preferi colocar, né, chamar, né, um deles a questão do colonialismo interno, o genocídio, o etnocídio, o racismo, essa manipulação do imaginário, que na verdade é a conformação de uma mentalidade social por onde o fascismo se desenvolve, o totalitarismo, o patriarcado e o feminicídio. O feminicídio cada vez mais. Essa primeira foto aqui, né, uma das que eu mais fiz questão de colocar, é Belo Monte. E esse olhar perdido, né, o indígena da bacia do Xingu, vendo o progresso chegar, e que a mim pelo menos me faz pensar que todas as nossas angústias e medos de agora nada mais são do que é como se Belo Monte, com todos suas ações de etnocídio, de genocídio e de ecocídio, e o seu conjunto de ilegalidades e arbitrariedades que foram cometidas para instalar o parque energético, e o quanto, né, quando a gente fala de etnocídio, é o quanto de vida que se perde, e de ecocídio também, não é só a morte física, né? O etnocídio é a morte cultural em larga escala. Enfim, o quanto esse nosso medo, a nossa angústia de agora não é é como se Belo Monte tivesse se transposto para o país inteiro, para o mundo, né? Conectando tudo, esse trecho apocalíptico do Gustavo Esteva, né, do assentamento de um regime autoritário sem precedentes, sempre me chamava a atenção porque ele já estava acontecendo de fato. Talvez a gente não sentia, não se doía tanto, porque não nos afetava diretamente, ou até tinha uma justificativa da gente poder ter as nossas vantagens energéticas, entre outras, mas, enfim, toda essa nossa angústia já acontece há muito tempo e que agora se expande. É isso. Bom, tentar juntar então as experiências, um pouquinho, né, do relato de Notícias de Oaxaca, para a gente pensar, talvez no debate é melhor, para não ficar uma coisa muito longa, gigantesca, com muitos detalhes, né? Mas para pensar em educação e possibilidades e alternativas e as violências que isso gera também, né? Aqui só apresentando esse mapinha de Oaxaca para mostrar como é um estado no sul do México, e
com uma diversidade étnica gigantesca, né? São 17 grupos, 16, 17 grupos, desculpa. O que faz pensar no México me faz pensar numa frase que quem falou foi o Casé Angatu Tupinambá, que o Rodrigo mencionou no lançamento desse livro aqui, num seminário, qual ele falava sobre, né, o Brasil, né? O problema do Brasil, o problema número 1 é que é um país que não assume que é formado por povos, por nações. O mesmo se passa no México, e que dentro dessas quantidades gigantescas de povos que existem, né, não é um país só, muitos povos são anticapitalistas por natureza, né, contra o Estado por natureza. E justamente por ainda manterem essa audácia de serem contra o Estado, pagam um pesado fardo, né, de sofrer a violência cotidiana, o etnocídio e o genocídio. Por que trazer o Oaxaca, né? Acho que em primeiro lugar para relembrar, acho que isso faz parte um pouco de auto-fortalecer, né? Relembrar um evento importante que reúne educação e rebeldia e insurreição. Acho que pode passar um pouquinho. Pode passar, vai ficar muito longo. Acho que esse aí tá bom, né? Que tem a ver com uma questão da educação pendular, sempre pendular, entre a dominação e a resistência. Né? A educação tanto pode servir para perpetuar ou para aperfeiçoar uma situação de dominação cultural, social, ou em casos poucos, né, mas que existem, como o Rodrigo bem pôde trazer, onde a ideia de ensino, né, de educação, enfim, a ideia de aprender, né, aprender melhor do que educação, eu acho, podem levar ou para uma situação de resistência, ou melhor, né, que uma resistência, uma situação de superação da dominação, né, uma resistência que incuba essa superação. A educação pode ter um papel importante aí. Difícil, mas pode. O Oaxaca é um lugar onde acredita-se que ela pode, e por isso está sendo tão violentada. Essa educação para a autonomia. Vamos ver. Pois bem. Isso ficou evidente na comuna de Oaxaca. Não sei quantos já ouviram falar sobre a comuna ou não. Né? Um evento de 2006, quando o Sindicato dos Professores, né, da Rede Pública de Oaxaca, chamada Seção 22, no dia 15 de maio, que é o Dia do Professor, no México, fizeram o seu tradicional levante popular de um dia, no começo era para ser pouquinho, por melhorias das condições de trabalho, não era só uma campanha salarial, nunca é, né? Melhorias na infraestrutura, melhoria nas condições de vida da população, dos estudantes, porque eles têm essa visão correta de que as melhorias nas condições de vida promovem a educação também. O fato de uma criança conseguir chegar na escola para eles, né, era importante, enfim. E por não terem resposta nenhuma do governo do estado, que estava nas mãos de uma figura um personagem bem sinistro, digamos assim, né, Ulisses Ruiz Ortiz, que se elegeu com fraude e que pôde se manter no governo do estado à base de massacres né, de figuras paramilitares atuando constantemente e de muita corrupção também. O silêncio dele foi a resposta que ele achou melhor dar para o movimento organizado dos professores,
o que não deu certo para ele, porque os professores, a seção 22, decidiu que então se instalaria num acampamento no centro da cidade de Oaxaca, que eles chamam de Zócalo, né? Seria a Praça da Sé. Desculpa, pensando em São Paulo. A Praça 15. A Praça 15, desculpem. Seria a Praça 15. E não saíram. Não saíram. E passou um mês e não saíram. E tinham seus mecanismos, né, de comunicação rápida, eles tinham a sua rádio comunitária, a Rádio Planton, enfim, que transmitia suas informações. Ainda bem que não tinha WhatsApp na época. O signo, melhor. Signo. Boa. E, enfim, no dia 14 de junho de 2006, vou até ler aqui, né, uma música que chama O Som das Barricadas, foi feita para a comuna, né, no dia 14 de junho de 2006, na Praça de Oaxaca, o mundo se pôs ao revés. Cedo pela manhã, ao ponto de amanhecer, ninguém imaginava o que ia acontecer. Enfim, a polícia invadiu o acampamento no Zócalo e também com um pouquinho de bombardeio aéreo, não de aviões, de helicóptero atacando bombas, né? Enfim, assim, os professores estavam com crianças no acampamento, tudo foi na madrugada, foi uma situação bem terrível. O que aconteceu é que a Rádio Plantão, antes de ser ocupada, conseguiu passar o recado, né, de que estava havendo uma invasão do acampamento. E a população acudiu. Né? A população de Oaxaca foi para a praça e enfrentou a polícia com paus e pedras e expulsou a polícia da praça. Né? Deteu a invasão e dentro daquela ação de levante eles acharam que também talvez fizesse sentido ocupar o Palácio do Governo, e aí eles ocuparam o Palácio do Governo e aí eles acabaram ocupando as secretarias também de Estado e nessa eles acabaram ocupando a cidade Mexe com o planeta original. E dissolveram as esferas administrativas do estado de Oaxaca, né? Os governantes, o governo, né, e os seus secretários, enfim, a classe política de Oaxaca teve que sair da capital e se instalar em outros locais porque a cidade estava tomada por uma insurreição popular. E essa insurreição popular durou um tempo, um tempo considerável, quase 6 meses. Não quero comparar magnitude de radicalidade do que foi feito, assim, mas para ter uma ideia, a Comuna de Paris levou 1 mês, uns 2 meses, assim, estou falando só de tempo estendido, não estou querendo, por favor, assim. Apesar da Comuna de Oaxaca também ter algumas coisas muito interessantes no seu processo. Bom, como se organizar, né, com a cidade tomada? Eles constituíram o que é chamado de movimento de movimentos, né? A Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca, a APO, que reuniu sindicatos, organizações indígenas, índias, movimentos de estudantes, organizações camponesas, entre, sei lá, uma miríade de rádios comunitárias, etc. E passaram a tomar as decisões, né, sobre como gerir, administrar a cidade de um modo revolucionário, de um modo rebelde, por meio dessas assembleias. Né? As decisões eram tomadas em assembleias. Isso num primeiro momento. É claro que se a gente for esmiuçar as entranhas da Comuna de Oaxaca e da APO, principalmente, a gente vai ver a quantidade de contradições e de conflitos que existiam, principalmente entre os partidos políticos, né, principalmente, ou sindicatos mais burocratizados contra quem de fato era o movimento, né, que eram os rebeldes nas ruas. Mas enfim, ela se organizou dessa forma. E partiram para fazer novas ocupações, né, um movimento de mulheres ocupou a TV estatal, e de lá passaram a organizar por autogestão também, né, a rede estatal, enquanto se armava a contra-insurgência
né, do governo de Ulisses Ruiz. A contra-insurgência foi organizada com base no que dos dois lados, né, se organizaram da forma como eles sabiam melhor fazer. De um lado, a autogestão, e do outro lado, a utilização de paramilitares, assassinos contratados. Então, na cidade de Oaxaca, começaram a circular caravanas da morte, atirando nas pessoas que estavam na rua, pelo simples fato de, pô, se é da capital de Oaxaca, é um rebelde. E o movimento, o oaxaquenho, o movimento de movimentos, entendeu que a melhor forma de se proteger disso e também para dar uma resposta organizativa às caravanas da morte foi criar as barricadas. Tem até aqui, né, fora Uro é Ulisses Ruiz Ortiz, né? Ali em inglês está Turistas, né, que é uma cidade muito turística, né? Ela é colonizada pelo turismo, diria, né, principalmente o centro, né? Oaxaca está temporariamente fechada, só vai abrir assim que tiver justiça. Enfim, e a foto de baixo ali, uma das barricadas, foram várias, e digamos que aí o processo de tomada de decisões, de gestão mesmo da cidade, eram dentro dessas barricadas. Era ali que principalmente se organizava a luta e se planejava quais os passos da. Claro, havia decisões em instâncias, né, tal, os dirigentes tentavam de alguma forma fazer as suas peripécias, as suas pirotecnias, mas não tinha efetividade prática, porque as pessoas que estavam organizadas nas barricadas não aceitavam as decisões que vinham de cima, só que vinham de baixo. Mais do que isso, né? Nas barricadas foi possível reunir as pessoas que moravam mesmo, né? Habitantes da cidade, senhores, senhoras, adolescentes, gente que não estava ligada a nenhum tipo de movimento político antes, estava ligada a esse movimento maior que nasceu ali. Porque tinha que ter um baita revezamento dentro de cada barricada, né? Para que a coisa não desandasse. Dentro do processo de transição de governo federal no México é que se deu uma solução para esse impasse. Porque a população de Oaxaca sinalizou que não ia sair desse modo de vida. Isso teria vindo para ficar, ou eles sairiam se o governador renunciasse, talvez houvesse alguma negociação, mas ele não renunciou, então as barricadas não cederam. E aproveitando, né, que o presidente Vicente Fox era seus últimos 40 dias de governo, depois assumiria Felipe Calderón, eleito por fraude também. A eleição é uma fraude. Uma fraude dentro da fraude. Conseguiu fraudar a fraude? Sempre dá. Sempre é possível querer mais, né? Ele fez o trabalho sujo que é de desocupar a cidade. E aí a desocupação foi um processo muito violento, né? Foi usada uma invenção do governo mexicano pós levante de Chiapas, né? A Polícia Federal Preventiva, que é uma polícia especializada em ações contra insurgentes. Houve um cerco à cidade de Oaxaca. Num primeiro momento eles foram desmobilizando as barricadas mais... importante falar uma coisa sobre as barricadas. Não, depois eu vou falar na hora da educação, tudo bem, para não perder o fio. E depois foram empurrando até a região central, onde terminou de haver as últimas batalhas. Nesse triste processo aí que durou alguns dias, acho que por volta de 28 assassinados, além de inúmeros casos de sequestro mesmo, né? Porque os presos políticos foram levados para outros estados, muitos professores, e de lá não podiam voltar, porque se voltasse seria pego, então não podia voltar para o trabalho, por exemplo, depois de tudo, porque se volta a trabalhar seria arrebentado, então isso é um tipo de sequestro.
outros foram presos em penitenciárias em outros locais do México. Muitos casos de estupro, né, de violação. E depois da dissolução da Comuna, no ano seguinte, 2007, as perseguições continuaram e as invasões em salas de aula também para prender professores rebeldes. Vou ler rapidinho. Quanto tempo? Falta 15? Uhum. Vai dar. Aqui é um depoimento, né, de uma pessoa, enfim, torturada. Por isso, fecharam a rua, a Polícia Federal Preventiva, né, fecharam a rua, estavam com rifles, mas entravam muitos e prendiam as companheiras, as puxavam pelos cabelos e aí iam arrastando, professoras provavelmente, ou indígenas. E aí na porta da escola, entravam nas escolas para pegar elas, né? Frente a nós, baixavam as calças delas e as calças deles e as das companheiras, e aí as violaram, as companheiras, e nos gritavam os polícias, né? Vejam, perras, né? Cachorras, gritem como gritam nas marchas, gritem agora. E vocês olhem para ver o que passa às suas companheiras. Então, uma coisa bem selvagem. E, enfim, acho que tratar desses relatos, né, por uma questão assim de memória, né? Uma questão de que a gente precisa manter a história, a memória, a verdade, né? Os fatos, e também para pensar que dentro de uma política de terror, né, sempre há o objetivo de criar o trauma que paralisa, né, e que uma situação de cerco e aniquilamento para que essas rebeliões não se repitam. Mas talvez isso seja feito porque o alcance da revolta e da capacidade de organização dos rebeldes de Oaxaca foi tremendo. O poder se sentiu extremamente desafiado e acuado também. Precisava dar um tipo de resposta terrível como esse, infelizmente. Mas, enfim, foi tremendamente desafiado. Bom, as pessoas que viveram, né, esses momentos e que depois trazem os relatos, as pessoas que se envolveram de alguma forma, ou que estudaram sobre, né, o Oaxaca, nos contam que são da capacidade de organização das comunidades indígenas de Oaxaca, junto com uma articulação muito bem feita do movimento docente de Oaxaca, que foi possível tudo isso acontecer. Então acho que a questão da educação aí é um componente importante, assim como, mais ainda, a questão indígena. Bom, aqui são algumas fotos, né, do cerco depois. Enfim, e de revoltosos. Sobre a questão indígena, o Oaxaca, digamos, tem uma tradição secular naquilo que se chama eles chamam de comunalidade, mas que, para a gente tentar fazer uma tradução aqui para um neologismo, né, dá para traduzir como a definição, uma forma de nomear o coletivismo índio das etnias de Oaxaca, como se o índio, o oaxaquenho, só pode ser se for coletivo. É impossível pensar em individualidades.
O índio é um ser coletivo em Oaxaca. E isso se revela de diversas formas, né? Uma delas na questão da realização do trabalho comunal, o trabalho coletivo. Se revela na frase, né, uma frase muito conhecida, atribuída, talvez numa ficção, mas enfim, fica atribuída ao pai de Ricardo Flores Magón, né? Tudo é de todos, tudo é de todos. A terra e o que se produz, né, da terra. Então, a propriedade comunal da terra, a questão das festas, né? A festividade é um componente fundamental, porque o hábito de se reunir sempre, né, e de estar junto e de se mobilizar para fazer festividades a cada 2 semanas, essa é mais ou menos a periodicidade, mobiliza as comunidades indígenas para tecer solidariedade e daí fortalecer os laços de reciprocidade que vão ser fundamentais para a resistência contra 520 anos, né, de colonização. E dentro desses aspectos, né, desse coletivismo índio, aí que eu queria fazer uma aproximação maior com o tema aqui, com o colóquio, está a questão principalmente do exercício do poder, que o Rodrigo já falou bastante, né? Esse exercício do poder que se recusa a entregar um corpo autônomo, Estado, né, a gestão da vida, né. Isso, em outras palavras, né, essa questão desse poder está muito forte no que pensa um grande pensador anarquista, Ricardo Flores Magón, mexicano, contemporâneo e importante para a Revolução Mexicana. Alguns dizem que o Flores Magón era zapatista antes mesmo do Zapata, né? Tem alguns que dizem isso, né? O Zapata era madeirista e depois ele se aproximando, né? O movimento zapatista se aproximando das teses agrárias e coletivistas do Ricardo Flores Magón, é que foi... Enfim, Terra e Liberdade é de Magón, não é de Zapata. Não estou falando mal do Zapata, tá? Aliás, é um elogio. E Magón, ele escreveu um texto muito importante, né? Acho que em 1908 ou 1907, no qual ele fala, né, que o índio mexicano, baseado no conhecimento que ele tinha das comunidades índias de Oaxaca, está apto para o comunismo, vamos entender o comunismo libertário, né, o anarquismo, porque o seu modo de viver, o viver indígena, reúne muitos elementos do que se pensa para uma sociedade libertária no futuro. Dentro desses princípios, né, estaria principalmente então a questão da propriedade comunal e só pegar o apoio mútuo e também, né, um outro princípio que o Flores Magón vai agregar, mas que é muito importante também, o ódio à autoridade. Não a autoridade comunitária, porque essa existe, né, mas o ódio à autoridade, ao poder, como a gente vê ele hoje, né. E de fato isso ainda reside em Oaxaca, bastante. É como se o Flores Magón ele pensasse assim, que pensando na sociedade do futuro, que é a sociedade do futuro, anarquista, libertária, ela é possível porque existe um presente plural e cheio de realizações que remam nesse sentido. Eles estão nos povos indígenas oaxaquenhos. O que isso significa não é dizer que, né, que ele falava que todos teriam, a sociedade anarquista mexicana do futuro, revolucionária, teria que ser todos se transformarem em índios, mas na verdade carregar essa ideologia
indígena, né? Essa ideologia índia que está cheia dessas ideias que são tão guardam tantas relações com o que se pensa de anarquismo, né? Então ele falava isso, a propriedade comum da terra e livre acesso aos recursos naturais, o trabalho em comum, né? O cultivo coletivo da terra, o apoio mútuo e o ódio à autoridade. Se a gente pensar no apoio mútuo, a questão do Kropotkin, né? Outro grande velho anarquista, enfim, no qual ele falava, né, que o apoio mútuo, até no próprio título, né, apoio mútuo, o fator da evolução, né, no qual ele desconstrói a tese dos evolucionistas de que sociedades mais... Porque usar essa palavra desenvolvida é terrível, né? É mais importante para o bom viver, digamos assim, nesses termos, né? Sociedades melhor organizadas, mais plenas, são aquelas que praticam o exercício do apoio mútuo, não aquelas que são competitivas, né? Ele foi recolhendo diversas experiências históricas. Primeiro ele observou o mundo animal e depois as sociedades humanas para chegar nessa ideia. O que está por trás dessa ideia, né? A questão principalmente da reciprocidade. É nesse sentido que a gente entende como o pensamento, a ideologia indígena, a cosmovisão indígena de Oaxaca pensa a questão do apoio mútuo e do exercício do poder como uma reciprocidade, como um exercício pleno onde todos participam do poder, têm o seu lugar em algum momento. É um serviço que se presta para a comunidade. Essa ideia de poder como serviço e de como o que depois ficou consagrado em outro lugar do México, né, o tal do princípio do mandar obedecendo, mas que não é só de lá. Que está muito ligado a essa cosmovisão de, né, corresponsabilidade, de coexistência, enfim, né, essa ideia de coletividade. Então, como se a reciprocidade normatizasse a vida, ser recíproco, né? Ela norma a vida, principalmente a nível de poder. Acho que isso tem muito a ver com Pierre Clastres, porque não deixa de ser um mecanismo também um mecanismo muito sofisticado, muito bem elaborado para evitar essas dualidades, né, do que é o poder. Esse lado severo do poder, da crueldade que a gente está tão acostumado, de alguma forma, dentro do princípio de reciprocidade, de controlar as suas autoridades comunitárias, é muito importante. Então, as relações são muitas. Acho que principalmente por conta dessa questão de se pensar, quando a gente fala tanto, enfim, né, o problema é a gente ser parido num pensamento hobbesiano, porque é isso que nós somos paridos, né, num tipo de pensamento onde é natural, a cisão é naturalizada, né, como se nós tivéssemos grandes divisões e não pudéssemos conviver, né? Nós somos paridos numa ideia de que é impossível conviver sem uma mediação, sem a entrega para uma vontade geral, sem um poder autônomo que nos regula e que pode promover a violência, porque senão a gente não seria capaz. Isso é só uma especulação, né? Kropotkin falava isso, né? Acho que textualmente até, né? Hobbes só fez uma especulação. E o quanto dentro dessa ideia desse estado forte, né, que pode tudo por conta desse nosso contrato, o quanto não se carrega, então, na forma como a gente pensa que a nossa sociedade foi parida, o quanto já não se carrega algumas sementes fascistas, né? Essa do autoritarismo
ilimitado. Porque, afinal de contas, fala que é um contrato, um pacto social, mas, na verdade, o Estado é um pacto de exclusão, né? É isso que ele é. Infelizmente, naturalizado por nós. Aonde a educação entra, então, principalmente, falta quanto? Acho que vai dar quase... Toca aí. 5 minutos, pode ser? Tudo bem? Da onde nasce, da onde vem a importância da educação, a relação da educação com tudo isso, é a questão de que as comunidades índias de Oaxaca, ao longo do século XX, enfim, quando houve de fato, depois da Revolução Mexicana, que é chamado de um processo de invasão escolar,